Olá a todos, aqui é o Wilson Migoto, sou consultor na Sysvision Internacional. Nesse vídeo quero mostrar para vocês como o Talend pode ser muito poderoso e muito fácil de utilizar para a gente criar bases descaracterizadas, ou seja, fazer um mascaramento de dados. E no Talend isso é muito simples, você faz a leitura do seu dado de origem, aplica alguns algoritmos pré-definidos, ou se você quiser você pode definir os seus próprios, e grava a tabela de destino numa saída. As vantagens de usar o Talend são várias. Primeiro, ele é muito fácil de utilizar. Você pode fazer um mascaramento reversível ou irreversível, ou seja, se você tem que enviar uma tabela, um grupo de dados para terceiros processarem, você pode mandar mascarado e desmascarar na volta. E ainda você pode fazer o mascaramento mantendo a integridade referencial entre as tabelas, né? É muito comum quando você tem tabelas que usam, por exemplo, o CPF como chave, e esse CPF tem que ser o mesmo sendo mascarado, em diversas tabelas. E a gente consegue fazer isso com o Talend. Então, nesse nosso exemplo, eu vou ler uma tabela de um banco, chamada clientes ORI, para diferenciar de original, e gravar ela como clientes MSQ de mascarado. Tá ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a interface do Talend Studio. É a plataforma onde a gente desenvolve e testa os nossos jobs. Ela é uma plataforma muito fácil de utilização, que segue um padrão de console que outras soluções também adotam. Nós temos aqui à esquerda o repositório, que é onde ficam armazenados os artefatos, como os jobs, como os metadatas, né, que são os apontamentos para os arquivos. Tudo aquilo que você cria de objeto utilizável e reutilizável ficam armazenados aqui. Aqui no meio, em cima, nós temos o designer, que é onde a gente vai efetivamente desenhar o nosso fluxo de dados, através da utilização de componentes que são conectados, e cada um dos componentes pode ser configurado através dessa área aqui embaixo. E aqui à direita nós temos a palete com todos os componentes disponíveis que você pode utilizar para compor o seu job. Muito bem? Bom, o cenário é o seguinte, nós temos uma tabela de clientes no banco SQL Server. E eu quero ler o conteúdo dessa tabela, fazer o mascaramento e gravar numa outra tabela no mesmo SQL Server. Então vamos lá, vamos criar o nosso job. Então em Job Design, Job Standard, já criei uma pastinha Data Privacy, vou criar um job aqui chamado Mascara Clientes. Daí o Studio vai abrir para a gente o Designer, que é essa área aqui, e a gente vai arrastar nosso primeiro componente, que é a leitura dos dados do SQL Server. Então aqui em Metadata, conexões de banco, SQL Server Vendas, tabelas, está aqui, clientes, ORI. Eu simplesmente arrasto ele aqui e vou fazer um TDB Input. Duplo clique, View, vamos chamar de ler clientes. E já está pronto, a leitura já está ok. Ele já trouxe todas as informações do repositório. A gente pode dar até aqui um Data Viewer para a gente ver quais são as informações que tem nessa tabela. Então, uma tabela de clientes com nome, CPF, sexo, RG, várias informações. A gente vai mascarar esses dados aí. Muito bem. Próximo passo, a gente vai usar o componente Data Masking, que vai fazer o mascaramento desses dados. Conecto a saída da leitura desse arquivo nesse componente. E aqui eu vou criar um elemento para gravar esses dados numa outra tabela. Como eu já tenho o esquema pronto, eu vou usar o mesmo esquema, só vou mudar o nome da tabela. Eu arrasto ele para cá, vai ser um TDB Output dessa vez, conecto os componentes, Rowmain, e aqui eu vou chamar esse componente de grava clientes mascarados, né? E nas configurações que ele já trouxe do banco, só vou mudar o nome da tabela, porque agora ele vai criar uma tabela chamada clientes MSK. Então eu quero que drope a tabela, se existir, e crie uma nova.
Pronto, nosso job já está pronto. A única coisa que falta agora é a gente fazer a configuração dos algoritmos dos campos que a gente quer criptografar. Então, duplo clique aqui no componente e ele vai abrir aqui para a gente essa área de configuração do componente, onde a gente vai colocar cada um dos campos que a gente quer configurar. Eu vou dar um duplo clique em componente. Vamos criar nosso primeiro campo, que é o campo nome. Aqui nós temos as categorias dos algoritmos de mascaramento. Então pode ver que são vários, né? Desde simples manipulação de caracteres até alguns prontos já para mascarar e-mail, número de cartão de crédito, telefone, né? E vários. E cada uma dessas categorias tem as suas funções. Então, no caso do nome, eu vou usar o character handling, né? E aqui eu vou fazer um replace entre duas posições. Esse é um campo alfabético. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar? Bom, se são duas posições, eu quero da posição 7 até a posição 50 e coloque um asterisco. Pronto, nosso primeiro campo está pronto. Agora eu vou colocar os outros, eu vou dar uma pausinha e eu volto quando já estiver tudo pronto e explico para vocês. Pronto, está tudo pronto. Vejam que para cada tipo de campo eu usei categorias e funções diferentes, algumas trocando os caracteres de uma posição até outra, outra trocando todos. Aqui eu troquei por X, aqui eu troquei por asterisco, para dar mais uma variação para vocês. Uma coisa importante de se notar é que aqui no CPF e RG, que são geralmente campos usados para chave, eu usei o algoritmo FF1. O FF1 é um algoritmo de mascaramento que ele mantém o formato original do campo. Então, se a gente está recebendo um CPF com 11 caracteres, ele vai fazer um scramble do CPF, mantendo as 11 posições. Então ele vai usar esse FF1 com uma chave que a gente informar, né? Eu vou fazer isso para o CPF e para o RG. Daí é só rodar o nosso job, que ele vai ler a tabela, vai fazer o mascaramento on the fly e vai gravar. Para a gente acompanhar melhor o resultado, eu vou usar um recurso que a gente só usa lógica em desenvolvimento, que é o output original row. Então ele vai inserir, para cada linha mascarada, ele vai inserir duas, a linha original e a linha mascarada, que é para você poder fazer um teste enquanto em desenvolvimento. Certo? Daí a gente vai poder comparar os resultados. Então agora, vem aqui e run o job. Daí o Talend vai compilar, fazer o building, executar, as estatísticas e pronto. Vejam só, ele leu 5.995 linhas, mas gravou o dobro, porque eu pedi para ele gravar as duas linhas, né? Vamos lá ver aqui no browser do banco. Refresh, apareceu o cliente MSK. Então percebam que para cada campo, ele menciona a linha mascarada e a linha original para a gente comparar. Então ele alterou o CPF, mantendo as 11 posições, não pediu para mexer no gênero, né? Mas mascarou o CEP. Então vejam que algumas ele trocou posicionais, outras ele só trocou o nome, mas manteve o domínio do e-mail, né? E assim por diante. O telefone, ele também percebam que ele alterou só as últimas 4 posições, que pode ser que o prefixo seja útil para você fazer um analytics em cima. Então é assim que funciona. Aqui eu troquei por interrogação, aqui por asterisco, percebam? Então você define como você quer fazer o mascaramento por campo e o Talend vai fazer isso para você. A questão da reversibilidade é muito fácil. Quando a gente usa esse método FF1 no datamasking, você pode fazer a leitura inversa. Só que daí, ao invés de usar o componente tDataMasking, a gente vai usar o tDataUnmasking. Da mesma forma, só que daí você menciona o FF1, ele vai pegar o dado de origem e vai
voltar como o dado era originalmente. Então, percebam que é muito simples fazer isso. Só tem mais uma questão que é o que os clientes sempre perguntam para a gente, né, quando você tem CPF ou CNPJ. Né? Sendo o Talend uma solução desenvolvida no estrangeiro, dificilmente eles vão trazer alguma função pronta para CPF. Mas isso é muito fácil de resolver. Deixa eu mostrar um job para vocês que eu fiz para isso. Observe que esse job é muito parecido com o outro. Tem aqui o componente mascara dados, né? Eu mascaro o CPF usando o FF1, só que daí eu uso um componente na saída, que é o calcula dígito de verificação do CPF. Deixa eu dar um duplo clique aqui. Então, esse módulo, que é o Java Role, eu trato os campos de entrada e saída. Nesse caso aqui, eu peguei o campo CPF e coloquei um código Java para fazer o cálculo do dígito de verificação. Então, eu consigo gerar um CPF mascarado, mas com o dígito válido, caso você precise disso no seu ambiente de desenvolvimento, por exemplo. Né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. As capacidades, assim, em um overview de mascaramento do Talend, como é fácil você não só selecionar os diversos algoritmos de mascaramento que ele tem, mas ainda poder fazer mascaramento reversível, que costuma ser uma demanda comum entre os clientes, quando você precisa mandar uma massa de dados para terceiros fazer um trabalho. E ainda, usando o método FF1, você consegue fazer o mascaramento de várias tabelas, mantendo a integridade referencial, já que esse é um algoritmo determinístico. Para uma determinada entrada e uma determinada chave, né, você sempre vai ter uma saída. Tá ok? Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo job.